Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor Ângelo Roberto Ilha da Silva, que desde já agradeço por ter aceito o convite. O professor Ângelo inicialmente vai nos colocar a par da sua trajetória na URGS e posteriormente vai nos brindar com a palestra intitulada Direito Penal e Neurociências, a psicopatia na teoria do crime. O professor Ângelo é professor do programa de pós-graduação, estrito sensu, doutorado e mestrado, e do Departamento de Ciências Penais da Faculdade de Direito da URGS, onde também é chefe deste departamento, de IRUM. O professor Ângelo também é pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. É doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. É procurador regional da República na 4ª Região e foi membro coordenador das execuções dos acordos de colaborações premiadas perante o Supremo Tribunal Federal, na época como membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral da República. Sócio fundador do Instituto Eduardo Correia, membro permanente do Seminário de Teses Criminais, conferencista especialmente sobre temas como direito penal, comportamento humano e neurociências. É autor de diversos livros, são mais de 20 obras em autoria e coautoria, examinador de diversos concursos de ingresso para a carreira do Ministério Público e da magistratura, e também de concursos para docência universitária e outras carreiras jurídicas. Esse é um currículo extremamente reduzido e quero novamente, então, lhe dar as boas-vindas, professor Ângelo, e agradecimento pelo convite que o senhor aceitou, nos disponibilizando na sua agenda intensa. E é um prazer estar aqui com o colega e gostaria de lhe passar a palavra para as considerações iniciais. Muito obrigado, professor Igor. Dizer, em primeiro lugar, que é uma alegria, né, um prazer, uma honra estar aqui com um amigo para essa troca esse diálogo aqui, né, para essa troca de ideias sobre um tema que eu considero muito importante, né, que é a questão da neurociência e também a questão da confluência dela com o direito, né? E no meu caso, particularmente, ao direito penal, que é algo que eu tenho me debruçado nos últimos anos, procurar recepcionar essas contribuições neurocientíficas para fins de uma melhor compreensão do comportamento humano e sua repercussão na teoria do crime. Mas como o amigo anunciou, né, a minha trajetória na URGS, ela, digamos, de maneira mais oficial, né, institucional, digamos assim, ela inicia em 2012, né, quando eu fiz o concurso público de ingresso à carreira do Ministério Público e para ingressar na faculdade, e vinculado, então, ao Departamento de Ciências Penais, o DIRUM, nosso conhecido DIRUM aqui, e tenho trabalhado fundamentalmente com o direito penal, né? Então, nós temos colegas ali que são colegas que atuam na parte mais da criminologia e também do processo penal, mas eu fico adstrito mais ao direito penal propriamente dito. Mas mesmo antes de ingressar na URGS, eu lecionei em outras universidades, como a PUC, Unicinos, e UBRA também, e também outros, digamos, escolas, né, a FMP, assim como convidado eventual, né, e também em cursos. Mas mesmo antes de lecionar na URGS, eu tive algumas
algumas inserções, digamos assim, em que eu participei de seminários aqui, a convite, né, isso antes de eu ser professor da URGS. Participei até de bancas de exame de concurso também na URGS, então a minha vinculação com a URGS, ela precede ao meu ingresso como professor concursado. Mas, de fato, eu tinha como objetivo, no aspecto docente, né, sempre tive, digamos assim, como objetivo o ingresso na carreira do Ministério Público Federal, né, que se deu em 96. Eu ingressei na carreira, mas no âmbito da docência, eu sempre tive como objetivo ingressar na URGS, né. A dificuldade da URGS é que eu me lembro que há alguns anos eram muito raros os concursos, né. Os concursos eles não aconteciam assim de uma maneira muito frequente. Mas aguardei, né, o momento em que abriu o concurso, e naquela oportunidade em que eu fiz o concurso, pude lograr êxito. E desde então eu tenho trabalhado, né, com direito penal e com algo que eu já trabalhava antes mesmo de ingressar na faculdade, que é essa questão interdisciplinar, que é um olhar científico, mais particularmente para a neurociência. Ou Sim, seja, sim. porque a neurociência ela é uma composição assim que ela recebe contribuições de várias áreas, e ela procura fazer essa confluência, e isso é muito rico em termos de pesquisa, né? Porque, por exemplo, cada pesquisador da neurociência, um pesquisa sobre a fala, outro pesquisa sobre a neurolinguística, outro pesquisa sobre diversos aspectos, por exemplo, do comportamento e tudo mais, e isso tudo depois é reunido assim, em discussões, né? Então, apesar de cada um ter o seu, digamos, espaço mais particular de pesquisa, acaba confluindo assim para uma riqueza muito grande. Então, por isso que eu digo que a neurociência ela é muito democrática, né? Porque tem gente no mundo inteiro, cada um assim com o seu modelo, cada um com a sua pesquisa específica trabalhando, mas acaba redundando para o entendimento do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, da nossa mente, do comportamento e tudo mais. E é nisso que eu tenho procurado me ater, especialmente aqui do programa de pós-graduação, no mestrado e doutorado aqui da URGS, para fazer as minhas investigações e buscar buscar uma apropriação dessas conquistas para uma melhor compreensão da teoria do crime. Isso eu tenho feito. E na URGS, eu então ingressei em 2012, né? E no momento, desde janeiro deste ano, eu sou chefe de departamento aqui do DIRUM, aqui do Departamento de Ciências Penais. Sim. E estamos aí, né? Então, nesse caminho aí na nossa faculdade, né? de buscar Ótimo. cada um na sua vertente, né? A minha vertente, então, é essa, direito penal em confluência com neurociências. Essa tem sido o meu foco de pesquisa e de busca aí Perfeito. a E a contribuição. propósito, professor Ângelo, o que é psicopatia? O senhor poderia apresentar considerações e explicações para nós leigos na área, por favor? Psicopatia. Professor Igor, são muitas dúvidas que radicam em torno da psicopatia, desde o conceito, desde distinção, por exemplo, entre psicopatia e sociopatia, também a questão de se o psicopata seria necessariamente um criminoso. Todo psicopata ele é propenso à prática de crimes, né? Então, a psicopatia ela atrai várias dúvidas, né? São muitas dúvidas. Se é um transtorno mental, né? Tem muita, até recentemente vi um comentário aí no WhatsApp ali, que eu sempre desconfiei que o fulano era psicopata, se ele tinha algum transtorno mental, então se confunde com um transtorno mental. Eu vou tentar, assim, claro, a despeito de ser uma matéria muito ampla, eu vou tentar aqui, então, resumir um pouco a ideia de psicopatia, porque a psicopatia é um tipo de conceito que ele foi sendo aperfeiçoado, eu diria assim, ao longo do tempo, em virtude das novas possibilidades tecnológicas conquistadas, né? Por exemplo, como diz o Eric Kandor, com o próprio aprimoramento, por exemplo, dos computadores, né?
por exemplo, a ressonância funcional também, isso tudo contribuiu muito para a compreensão do cérebro e da mente. Porque essa questão orgânica que a neurociência busca trabalhar, né, ela traz uma contribuição muito importante. Eu vou dar um exemplo, assim, não sobre a psicopatia, mas sobre uma outra questão. Porque nós temos as funções mentais superiores, né, que é, por exemplo, inteligência, percepção, raciocínio, memória. A questão da memória, por exemplo. Não se sabia, por exemplo, que a distinção, até alguns anos atrás, se desconhecia, por exemplo, a distinção entre memória de trabalho e memória de curto prazo, que não são a mesma coisa. Né? Porque memória de trabalho é aquela memória que eu só uso para fazer um trabalho imediato. Por exemplo, alguém me fala um número de telefone que eu só vou ter que usar naquele momento. Eu estou no estado, sei lá, em qualquer estado do país, estou no Piauí. Aí eu tenho que ligar para um restaurante, alguém me passa no telefone, eu anoto ali e tal. Aquela memorização apenas para eu anotar o número num papel é uma memória de trabalho, não é uma memória. E ela se distingue da memória de curto prazo enquanto tal. Tanto é que o próprio circuito, se eu puder falar assim, mental com relação a esse tipo de memória, eles são distintos. Né? Eu dei esse exemplo da memória para ilustrar que a neurociência ela pode contribuir de uma maneira muito significativa no que diz respeito à compreensão de como funciona o nosso cérebro. Né? A biologia do cérebro também ela se coloca como algo muito importante e, de fato, reunindo, né, a investigação, o esforço investigativo e reunindo a tecnologia que nós temos hoje atualmente, nós temos assim grandes resultados na compreensão de vários fenômenos, inclusive a questão da psicopatia. E nós podemos dizer mais ou menos que a psicopatia ela passou por 3 fases, se a gente puder falar dessa maneira. Uma fase em que ela se miscuía, ela se confundia com sociopatia. Depois, uma segunda fase em que a neurociência ela se percebeu que ela se distinguia de alguma maneira com a sociopatia. Então, psicopatia e sociopatia não eram totalmente idênticas, não eram categorias que se identificavam de forma como sinônimos, né? E depois, no momento atual, que a gente pode colocar que psicopatia e sociopatia são categorias distintas. Psicopatia é um termo anterior à sociopatia. Até eu já vi explicações no próprio YouTube, né, de pessoas falando, uma compreensão não tão, digamos, atual, né, do que se tem, mas a psicopatia ela é anterior. Né? E ela, então, pelos franceses, como Philippe Pinel e outros, né, ela é chamada de manie sem delírio, ou seja, mania sem delírio. Isso lá em 1800, no Tratado de 1809 de Philippe Pinel está lá, mania sem delírio, e também chamada de outros termos, como, por exemplo, moral insanity, termo do James Pritchard, em inglês. Também já foi chamada de personalidades inferioridades psicopáticas. Então, isso tudo se desenvolveu no final do século XIX e essa terminologia, né, e essa primeira aproximação com o conhecimento da matéria, e no início do século XX. Tanto é que, em 1904, um médico alemão importante, que é Emil Kraepelin, ele introduz um novo capítulo no seu tratado justamente sobre a questão da psicopatia. Ele chamou de personalidades psicopáticas. E a psicopatia, ela era, digamos assim, um grande guarda-chuva que se identificava com, digamos, aquela noção de agressividade, né? Ou de problema, qualquer tipo de problema que envolvesse algum transtorno, ela poderia ser considerada como psicopatia. Havia um outro escritor alemão, chamado Kurt Schneider, que publicou um livro em 1923 também sobre psicopatas, né? Em que ele categoriza 10 tipos de psicopatas. Claro que hoje está superado isso, né? Mas do ponto de vista da época, assim, então se entendia que havia categorias de psicopatas.
Então, o que dizia, então, o Schneider? O Schneider dizia que o psicopata, ele sofre e faz sofrer, né? E dizia que era um anormal até pela concepção que ele tinha, porque para o Kurt Schneider, o parâmetro ele era estatístico. Qualquer coisa que saia da estatística, do termo médio, ele considerava como algo anormal. Então, como o psicopata saía do termo médio, ele considerava o psicopata como um anormal. Então, era um conceito guarda-chuva e que guardava assim, uma confusão muito grande, alguns entendendo, por exemplo, que o psicopata seria quase com sinônimo de agressividade, outros entendendo... Nós tínhamos também na linha inversa, agora eu lembro agora aqui de um decreto que nós tínhamos de 34, um decreto aqui brasileiro, e nesse decreto tratava, por exemplo, o psicopata até como alguém incapaz para os atos da vida civil, algo totalmente hoje insustentável, né? Mas tratava o psicopata como alguém débil, como alguém que não tinha sequer condições de fazer um negócio sozinho, teria que ter alguma tutela. Então, esse era um conceito confuso inicial, né, que confundia com agressividade, que confundia com debilidade em alguns momentos, até contraditório, né? Então, para alguns psicopatas seria um criminoso, alguém que tendente ao crime, e para outros seria um débil, coisa que estava posta no decreto de 34, que, acredito eu, tenha até influenciado o nosso legislador, porque no Código Penal de 40, na exposição de motivos, o que está dito lá? Está dito o seguinte, está dito que, só para, antes de falar isso, né, eu lembrei de um aspecto que eu acho que é importante. Sim. Nós temos o Código Penal hoje, o artigo 26, que trata da inimputabilidade, né? Inimputabilidade no caput do artigo 26 e semi-imputabilidade no parágrafo único. Esse artigo 26 nosso, ele corresponde mais ou menos ao antigo artigo 22, original, né? Antes da reforma de 84. E o que falava a exposição de motivos sobre esse artigo 22, que hoje seria o nosso 26? Dizia o seguinte, olha, que aqui se tem em conta, no parágrafo único, né? Semi-imputabilidade. Aqui se tem em conta, principalmente, o que eles tinham ali em mente era a psicopatia. É isso que está dito expressamente na exposição de motivos original de 1940. Então, se entendia, né, no caso, o parágrafo único semi-imputável teria a pena reduzida, né, teria uma pena menor do que a pena de alguém que não fosse semi-imputável ou inimputável. Só que esses conceitos estão muito, digamos assim, atrelados à falta de compreensão do que é a psicopatia de fato, né? Porque o psicopata, ele não tem transtorno mental, ele não é doente mental, ele não tem uma redução de sua capacidade, e depois também a gente pode tratar sobre isso, né? E também não é uma pessoa propensa necessariamente ao crime. Pode ser criminoso ou não. Tá? Ou seja, ele compreende o que está fazendo, professor. É Ele isso? compreende, esse é o ponto. Tá? Então, o que diz o nosso artigo 26 do Código Penal? Ele diz, o artigo 26 diz em termos sintéticos que é inimputável aquele que, em virtude de doença mental ou de uma mental incompleta ou retardado, ele não tenha a condição de compreensão do característico do fato ou de autodeterminação em virtude dessa compreensão. Ou seja, ele vai ter um prejuízo ou cognitivo ou volitivo para fins de ser inimputável, no caput, do artigo 26 do Código Penal. Agora, se ele tiver uma redução da cognição ou da autodeterminação, ele vai ser semi-imputável. Ele vai ter uma pena reduzida ou, se for o caso, né, no caso concreto, se verificar isso, pode ter essa pena reduzida, ela substituída por uma medida de segurança. É isso que trata o nosso artigo 26. E qual é assim, o pano de fundo do artigo 26 do Código Penal? Assim, se nós pegarmos os códigos penais em geral, no mundo, né, podemos pegar o Código Penal alemão, o Código Penal espanhol, o Código Penal português, italiano, não importa, mesmo códigos aqui sul-americanos, aqui dos países vizinhos, eles estão muito atrelados para a inimputabilidade ao conceito antigo de loucura, hoje doença mental. E o que se entendia por loucura, isso milenarmente, né? Desde a época de Hipócrates, qual era a concepção de loucura, ou mais recentemente, doença mental? É justamente a
perda da autonomia psicológica. Essa noção ela se estende por milênios, desde Hipócrates, né? Claro que os nomes mudam, né? Por exemplo, quando não se compreendia a esquizofrenia ainda, se chamava de demência precoce, porque os sintomas psicóticos, né, da esquizofrenia em pessoas jovens, né, quando não se entendia ainda muito bem, se dizia o seguinte: olha, são sintomas similares à demência, mas em pessoas jovens então chamava de demência precoce. Depois se verificou, como Doyle, por exemplo, né, que não se tratava da mesma coisa, era uma outra doença, como a esquizofrenia, como eu menciono aqui. Então, apesar das nuances terminológicas, mas basicamente doença mental, ou a antiga loucura, se entendia como a perda da autonomia psicológica. E como é que ela se dá? Ou a perda da cognição, a pessoa tem um delírio, uma alucinação, ou ela perde sua autodeterminação, que é o caso, por exemplo, da pessoa que tem problema com drogas, né? Que ela chega a um ponto de dependência que ela perde sua autodeterminação, por exemplo, né? Não só, né? Mas, por exemplo. E a cognição no aspecto cognitivo mesmo, ali da pessoa ter uma ouvir vozes, né? Ou ver coisas que não são reais, né? Então, a pessoa perdendo sua autonomia psicológica, nesses termos que eu aqui resumi, né? Então ela vai ser, ou pode ser inimputável ou semi-imputável, porque ela já não está mais no âmbito da normalidade, ela perdeu a sua capacidade de compreensão, por exemplo. E isso, de fato, não acontece com o psicopata. O psicopata, ele tem, por esse motivo, ele até poderia ter algum problema, ele poderia ser psicopata e, por exemplo, ter uma embriaguez patológica, mas isso é outra coisa, né? Em virtude da psicopatia, ele tem a sua cognição e sua autodeterminação preservados, ambos preservados. Então, a gente poderia, com segurança, dizer que o psicopata ele é imputável, porque ele não sofre na sua autonomia psicológica nenhum prejuízo, né? Eu diria até que o psicopata, e aí já faço um link para um outro aspecto, ele seria talvez mais capaz do que as pessoas em geral. Por quê? Porque ele não fica vulnerabilizado pelas emoções. Ah, sim. As pessoas que não são psicopatas, elas sentem empatia. Digamos, dentro da neurociência, o aspecto mais consensual, no que diz respeito à caracterização do psicopata, é justamente esse. Ele tem o afeto indiferente. Ele não sente empatia. Então, diante de uma situação em que alguém está sofrendo, por exemplo, ele não tem aquelas, a gente chama de reações neurovegetativas. Ele não vai ter, por exemplo, taquicardia, sudorese, dilatação de pupila, ele não vai ter esse tipo de emoção. Na verdade, o que é uma emoção? A emoção, ela precipita uma reação neurovegetativa que é involuntária. Então, a gente vê, por exemplo, alguém que a gente gosta, a gente vai, né, ter alguma reação, né, emocional, ou mesmo em outras situações não boas, como, né, mas até numa situação de raiva, ou esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter sempre uma reação de medo, né, e tudo mais. A gente vai ter uma reação até... Por que as pessoas, quando numa situação de perigo, sentem frio na barriga? Isso é uma reação neurovegetativa, né? Ou seja, porque o nosso corpo manda sangue para os músculos grandes para que a gente possa correr ou lutar, né? Então, diante do medo, a gente vê um touro ali, ou vê sei lá, alguém com uma arma, né? A pessoa ela vai ter que ter sangue, não, principalmente nas pernas ou nos braços para lutar ou para correr, um dos dois, né? Isso não acontece com o psicopata. Então, o psicopata ele tem um afeto indiferente, né? Ele tem por exemplo, ele consegue apreciar o risco, mas ele não sente o medo como uma pessoa não psicopata sente, né? E com relação ao afeto indiferente que eu mencionei, a questão da empatia, os estudos mostram que quando um psicopata, por exemplo, é mostrado a ele uma imagem de sofrimento que suscitaria uma empatia, simplesmente não é ativado, né? O sistema límbico dele, que a gente chama, seria onde acontece esse disparo da empatia, né? Simplesmente não é ativado, não funciona, digamos assim, né? Então, ele olha para aquela cena simplesmente racionalmente, mas não emocionalmente. Mas não significa, meu caro professor Igor,
que ele por isso seja um criminoso, assim, necessariamente um criminoso. Vou dar um exemplo que eu penso que é bem ilustrativo. Interessante, professor. Enquanto o senhor toma uma água, eu fiquei pensando aqui, e o psicopata, nesses moldes de ausência de empatia, afeto, isso é em caráter absoluto para com ele e para com seus? Por exemplo, o psicopata não fica preocupado com o filho ou com ele mesmo diante de uma situação de perigo? O psicopata ele é instrumental, né? Há vários autores que falam isso, inclusive havia uma crença antiga que ele seria impulsivo, e o psicopata ele é básico. Há estudos hoje em dia que demonstram que o psicopata em carreiras de sucesso profissional, né, eles justamente conseguem obter o sucesso porque não são impulsivos e são meramente racionais. Eu vou dar um exemplo aqui. E são também, o foco deles é serem instrumentais. Eles geralmente agem em virtude de uma racionalidade e não na emoção como a gente, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Tem um autor americano chamado James Fallow. James Fallow é um neurocientista e ele é um psicopata. E escreveu uma autobiografia. Vou resumir assim para a gente entender um pouquinho a história dele. James Fallow, então, ele ajudava a justiça. Então, em casos em que havia psicopatas, ele ia lá, como neurocientista, né, intermediava, então, ali, digamos assim, trazer algum benefício para o psicopata que praticou um crime, para que ele tivesse um benefício, em contraposição, ele viesse a dar uma contribuição para o esclarecimento do crime. Então, ele contribuía, confessava, alguma coisa assim, então recebia algum benefício da justiça. E o James Fallow trabalhava nesse auxílio à justiça, como neurocientista. E o que aconteceu? Só que de vez em quando o James Fallow ia lá, tirava umas chapas dele, dos seus assistentes, para fazer alguns testes lá na máquina deles, lá de imagem, né, do cérebro, do encéfalo. Pois bem, num belo dia, o James Fallow se deparou com uma chapa lá e disse, olha só, essa chapa aqui, esse aqui é psicopata mesmo, né? E aí ele perguntou lá para os seus assistentes de quem era aquela imagem. E aí o assistente, essa imagem aí é do seu encéfalo, do seu cérebro, né? E aí ele se autodescobriu. Eu nem vou dizer autodiagnosticou, porque não é uma doença, né? Ele se autodescobriu como psicopata. Aí ele fez toda uma retrospectiva mental, começou a pensar na sua vida e algumas situações pelas quais ele passou. Então, ele é um neurocientista, trabalha, né, como neurocientista, tem família, tem filhos, e inclusive depois ele verificou que na família dele vários familiares, filha, irmãos também têm a mesma... foi aferido que também eram psicopatas, mas não eram criminosos. Né? E tem um relato dele no livro dele, na autobiográfica, que é muito interessante, que eu penso que é bem ilustrativo também para a gente entender um pouco a psicopatia. Houve um momento em que ele se deparou com um acidente, isso ele conta no livro, e quando ele correu para ajudar a pessoa acidentada, e quando chegou lá, a pessoa estava totalmente assim, dilacerada, toda aberta, com sangue assim, e tudo mais. E aí, isso depois ele se deu conta depois, né? Quando ele conta, assim, ele fez uma retrospectiva e começou a lembrar de situações. E aí ele verificou que a pessoa estava toda... E ele foi lá para ajudar, não obstante, ele foi ajudar. Sendo psicólogo, ele foi ajudar. Só que ele foi racionalmente, não pela emoção, não por empatia. Mas ele foi porque ele entendia que o correto seria ir lá e ajudar. Mas tudo no plano racional, e não emocional. E aí, quando ele se depara com aquela pessoa totalmente machucada, né, o que ele sente? Nada. Aquilo, do ponto de vista emocional, ele conta que não sentiu nada. Ele olhou como se fosse uma coisa, digamos assim, que não precipitasse aquela emoção advinda de uma empatia. Ele mesmo conta. Mas isso não faz com que ele não seja um pai, ele mesmo conta, dedicado, né, que tem uma família, digamos assim... Porque o nosso cérebro, ele tem muito a ser descoberto ainda, professor Igor, né? Então, tem muitas coisas que nós não entendemos. Mas, do ponto de vista da empatia, de fato, não é ativado. Esse exemplo, eu penso que é bem ilustrativo. Bastante eloquente, e parece até uma ficção, professor. Parece ficção.
Impressionante. E tem uma outra situação, eu publiquei um livro juntamente com um aluno meu aqui do mestrado, né, que ele é médico, e ele fez mestrado anteriormente em neurociência também, eu fiz pós-doutorado em neurociência, e ele também tem mestrado em neurociência, que é esse aqui, Psicopatas Criminosos. Esse livro aqui, em segunda edição, agora saiu pela uma editora nova, pela editora De Plástico, lá de Belo Horizonte, nós relatamos aqui um caso também muito importante, que é um caso muito importante para esclarecimento, né, que é o caso do Pedrinho Matador, que é um ex-criminoso, praticou muitos crimes, né, praticou mais de 100 crimes, né, muitos dos crimes no próprio sistema prisional. E é interessante que o Pedrinho Matador, uma das características que a gente observa nele, é que nesse relato que está aqui no livro, né, da entrevista, ele diz que ele conta assim para o Marcelo Rezende, né, ele conta as mortes que ele deu causa de maneira absolutamente natural. A gente não percebe nenhuma emoção quando ele relata. Ah, matei o fulano por isso, eu matei, né, porque não merecia, né? Então ele vai contando assim, mas como se ele tinha um código moral, né? Ou seja, ele achava que algumas pessoas não mereciam viver por algum motivo, né, diante do código moral que ele tinha, que ele estabeleceu, e praticava então as suas ações criminosas, né, de dar cabo à vida das pessoas de uma maneira absolutamente tranquila, assim, sem se transtornar nem nada. E interessante, já fazendo um link para a questão de psicopata, ele é necessariamente o criminoso? Não, não é. Psicopata, ele pode decidir ser criminoso ou não. E eu penso que se for me permitido, eu queria ler só um trechinho aqui da entrevista do Pedrinho Matador. Por favor, Bem, por bem favor, curtinho, professor. porque eu penso que é um trecho que ele deixa muito claro essa ideia de como eles se portam diante das situações. Aqui, professor Igor, me desculpe ler, mas eu acho que é Não, ao importante, tá? contrário, isso vai enriquecer, por favor. Então, aqui, bem no final da entrevista, ele conta para o repórter Marcelo Rezende que ele desistiu de praticar crime. Tá? Ele não quis mais praticar crime. E por quê? E aí o Marcelo Rezende pergunta para o Pedrinho, o que é a vida para você? Pedrinho, a vida é a gente saber ela, entendeu? Por exemplo, fiquei 34 anos preso, saí de lá, amei. Saí de lá, amei. Tudo no plano racional. Marcelo Rezende, gostou? Puxa, amei a liberdade. Não quis voltar mais. Ou seja, não quis mais ser preso. Né? Vão ver que eu tô louco para voltar de novo. Para mim, continuar no meu trabalho, ver minha vida. Terminou sua carreira ou não? Para mim, terminou. Então, ele saiu do presídio, ele gostou de estar solto. Sim. E esse motivo, digamos assim, instrumental, funcional, Sim. o fez demovê-lo de praticar mais crimes porque ele gostou da vida em liberdade. Ou seja, A foi uma motivação é decisão essa. absolutamente racional. Sim. E que deflagra bem, põe a evidência de que não é uma questão que ele tinha uma compulsão para o crime. Porque no momento em que ele decidiu parar de praticar o crime, ele decidiu parar porque gostou do ambiente extramuros do sistema prisional. Sim. Foi uma decisão que ele tomou, mas no plano não foi Racional. arrependimento, foi no plano racional. Gostei de estar livre. Imagino. Uma coisa que fica muito, muito clara. Sim. Não, sem dúvida, isso aí é bastante esclarecedor e nesse sentido, podemos ver a importância do conceito de psicopatia e a sua relação com a teoria do crime, né? Sim, perfeito. Perfeito. Então, quando nós falamos em teoria do crime, né, nós estamos muito vinculados a uma ideia de culpabilidade como reprovação. Né? A ideia de culpabilidade que, digamos assim, que teve... Eu sempre gosto de mencionar um autor que não é muito lembrado, que é o Alexander Graf Sudona, que já em 1905, num trabalho em que ele escreveu sobre culpabilidade, ele já dizia que a culpabilidade ela teria que ter elementos normativos e não apenas psicológicos, como se entendia até então. Né? Mas é claro que a obra, digamos assim, eu diria o seguinte, que o Alexandre tem uma obra incipiente em 1905, e o Frank, que é sempre mencionado, tem uma obra mais perficiente, mais completa, em 1907, 2 anos após.
mas todos pautados em casos que aconteceram lá na Alemanha e tudo mais. Mas a partir de Frank é que se estabelece a ideia, a noção de culpabilidade como reprovação. Em primeiro momento, reprovação, uma culpabilidade psicológica e normativa, né, por conta do aspecto da reprovação. Depois vieram outros autores que foram ali complementando, como James Goldsmith, como Bertoldo Freudenthal, e depois com Weltz ela se tornou puramente reprovação, né, sem elemento psicológico. E o aspecto da inimputabilidade tem a ver com essa noção de reprovação. Porque o sujeito, para ser reprovado, ele tem que ser capaz, tem que ser imputável, tem que ter capacidade de compreensão e autodeterminação. Ele tem que ter conhecimento, ao menos potencial, da ilicitude, né, que a gente trabalha ali com a ideia do conhecimento ou erro de proibição, né, são ali a caracterização ou descaracterização, no caso do primeiro ali, a incapacidade. E o terceiro elemento, que é a exigibilidade, né, então, para o sujeito ser reprovável. Só que o primeiro deles, lá, que é a imputabilidade, então está relacionada com o artigo 26 que eu mencionei. Não só o 26, não, o 27 também, só que daí o 27 diz respeito ao menor, de 18 anos. Né, e o 27. Né, o 28 também tem a questão da embriaguez. Mas, mais especificamente sobre a psicopatia, que se entendia que seria uma semi-imputabilidade em virtude de estar ali colocado no parágrafo único, né, isso era dito na exposição de motivos do Código Penal, isso está superado, justamente por isso que eu falei agora. Né, hoje está muito esclarecido, há muito consenso, que aquilo que caracteriza a psicopatia é o afeto indiferente. O psicopata não tem empatia. No entanto, ele não tem prejuízo cognitivo e não tem prejuízo na sua autodeterminação. E aí, então, ele não satisfaz aquele critério do Código Penal, que é o critério biopsicológico. Porque o que estabelece o critério biopsicológico? Ele estabelece que o agente vai ser inimputável se ele, no momento da ação ou da omissão, ele não tiver a capacidade de compreensão do caráter ilícito do crime ou de autodeterminar-se em virtude dessa compreensão. Agora, se for uma compreensão ou autodeterminação reduzida, então recairia no parágrafo único do artigo 26. E o psicopata ele não se insere em nenhuma das duas. Nem no prejuízo absoluto e nem no prejuízo sequer em algum grau, né? Não absoluto. Sim. Normativamente, então, ele não se enquadra nem no caput do artigo 26 do Código Penal, nem no parágrafo único. Isso é pacífico na doutrina e jurisprudência, professor, hoje em dia? Nós temos feito um esforço aí para tentar colocar, digamos, os termos em moldes mais adequados, né? Mas o direito ainda sofre alguma influência da própria má compreensão das próprias ciências da mente, porque os próprios autores da psicologia, da psiquiatria, muitos ainda estão desatualizados, muito recentemente. Né? Então, a jurisprudência, ela ainda, em muitos casos, ela tem tido decisões adequadas, em outros não. Por exemplo, nesse livro do Kurt Schneider, né, deixa eu ver se o livro está por aqui, eu acho que nem está por aqui. Mas o Kurt Schneider, por exemplo, ele chegava lá a mencionar ao ponto de eles confundirem, por exemplo, de confundirem psicopatia com epilepsia. E tem decisões dos nossos tribunais que confundem psicopatia com epilepsia. Né? Mas por que isso? Porque leem, às vezes, a doutrina em livros de psiquiatria antigos. Isso está super... Então, ainda há reminiscências da má compreensão nos nossos tribunais, mas aos poucos eu creio que a gente vai trabalhando. Na verdade, professor Igor, foi esse o motivo pelo qual eu decidi trabalhar nessa ideia de compreensão do comportamento humano numa perspectiva neurocientífica, justamente para trazer essa contribuição. Porque o juiz, quando vai julgar o promotor, eles não têm condições de fazer um estudo assim aprofundado, não vão ler o Kurt Schneider, não vão ler Emil Kreplin, não tem, senão eles não conseguiriam dar movimentação aos seus processos, né? Então, até eu penso que a minha, eu vou chamar de base de estudos aqui na faculdade, na graduação e mesmo uma maneira mais profunda aqui no BPGD, né? Justamente tem esse escopo, né, de trazer essa contribuição para uma melhor contribuição, porque a dificuldade é que os próprios autores
da psiquiatria e da psicologia, que não se atualizaram, ainda trazem esse tipo de informação, né? Então, essa é uma dificuldade. Então, não tem como o direito saber se não, a gente não fizer um esforço assim, muito específico com relação a Sim, essas sim. questões, né? E essas questões aí são elucidativas porque no senso comum, onde eu me incluo, psicopata é sinônimo de criminoso nato, né? E o senhor deu um exemplo, inclusive, desse neurocientista que se descobriu sendo psicopata sem, digamos, ter praticado crime e até inclinado a isso, né? E nesse sentido, então, dá para o senhor até usou a expressão que não foi um diagnóstico, então não é uma doença, não é considerado uma Não é doença. uma doença, ele verificou que era um psicopata, né? Então, por exemplo, trazendo para um âmbito um pouco mais, né, saindo um pouco da questão do sangue ali, né? Se nós Sim, estivéssemos diante de uma situação de uma conduta criminosa, um crime contra a ordem tributária, por exemplo, né? sim, Não haveria nenhuma dificuldade em dizer que um psicopata que pratica um crime tributário, né, ou mesmo um crime financeiro, né, não só um tributário, mas até um sim, crime, ele terá que necessariamente ser visto como uma pessoa não inimputável. Terá que ser visto como uma pessoa imputável, porque ele só irá praticar esse tipo de crime se ele assim decidir fazê-lo. entendi. Um corrupto, por exemplo, na mesma situação. É, ele escolheu, ele tinha condições de escolher, compreender o problema, Escolheu. A ele despeito de escolheu. hoje haver muita discussão a respeito da. Se discute sobre livre-arbítrio e tudo mais, né? Mas eu Sim, também tenho, no meu próprio livro, no meu curso de Direito Penal, eu tenho um capítulo sobre livre-arbítrio, que eu trabalho um autor muito importante, também alguns artigos que eu publiquei, até em coautoria na revista Veritas de Filosofia da PUC e também na revista do IBCCrim, sim. sobre livre-arbítrio, em que as pesquisas de um autor chamado Libet, né? O Libet foi um psicólogo muito sério, que durante décadas ele fez uma pesquisa sobre a questão do livre-arbítrio e ele demonstrou empiricamente, com dados objetivos observáveis, que o ser humano ele tem condições de decidir por A ou B. Isso ele demonstrou na prática, em pesquisa. Mas, Ah, claro, isso sim. aí seria um outro assunto, né? Sim, não, mas de qualquer maneira de muita relevância. E nessa linha, professor, qual é a diferença entre psicopatia e sociopatia, que o senhor mencionou no início também, essa expressão? Tá, perfeito. Bem, sociopatia tem a ver com aquilo que a gente chama em neurociência de cérebro social, né? Então, nós temos vários circuitos assim que são até interconexos, né? Porque não é. A gente às vezes simplifica para falar, mas do ponto de vista do fenômeno em si é bem mais complexo. Mas nós temos um circuito chamado cérebro social. Há vários artigos científicos sobre isso, que tem a ver com a sociabilidade e com a questão de como o ser humano se relaciona e vê o outro. Então, por exemplo, eu até, inclusive, nós estamos no terceiro DSM. O que é o DSM? O DSM é o Manual de Diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria. Tá? Então, nós tivemos o primeiro, segundo, terceiro, e agora estamos no quinto, agora que saiu em 2013, que é o DSM-5. Ao meu ver, o DSM o 1 era mais adequado do que o 2, os que se seguiram. No DSM nós temos o TPAS, que é o transtorno de personalidade antissocial. Né? Dentro daquele espectro de transtorno de personalidade, entre outros, por exemplo, histriônico e borderline e outros, né? Dentro desse espectro dentro desse âmbito tem também o antissocial. E que não é incapacitante, tá? Mas o cérebro, a Desculpa, sociopatia, professor, cortou a conexão. É incapacitante ou não é não é incapacitante? incapacitante. Não é, tá, obrigado. Incapacitante. Pelo menos como regra, vamos colocar Sim, assim. Sociopatia. A sociopatia, ela advém notadamente da doutrinação. Né? Então, a pessoa ela pode ver um semelhante ou um grupo, né? Ou vamos falar em que grupo? Uma etnia, por exemplo, ou alguém de uma outra religião, por exemplo, como obsoletos. Eu vou dar um exemplo que a gente relata nesse outro livro, Sociopatas Criminosos. Esse livro aqui ele foi escrito
justamente para distinguir a Perfeito. psicopatia da sociopatia. Que o pessoal perguntava muito, né? Então, Sim, resolveu escrever. Claro que estudo aqui tem estudo de alguns anos, mas, enfim, eu vou tentar ilustrar com um exemplo que eu acho que fica melhor. Bem, o que é o psicopata? Então, o psicopata tem um afeto indiferente. Né? Se ele vê uma situação de sofrimento, ele não vai se mobilizar do ponto de vista emocional. Pode até vir a auxiliar, mas sempre racionalmente, porque ele certo. entende que aquilo é o correto, mas não emocionalmente, não por empatia. Tá? Sim, O sociopata, ele não tem um afeto indiferente. Ele tem o seu afeto preservado do ponto de vista da ativação do circuito do sistema límbico diante de uma situação, por exemplo, que suscitaria empatia, mas ele tem por alguns grupos, ou por alguma pessoa, ou por, sei lá, por uma família, né? Ele pode ver aquelas pessoas como obsoletas. Isso advém de um fenômeno que a gente chama de, de doutrinação. Então, vou dar um exemplo da questão do homem-bomba, tá? Que a gente relata no livro aqui. Na questão do homem-bomba, tem um caso que foi estudado, um repórter que fazia, então, uma investigação sobre essas questões, do homem-bomba. E o homem-bomba, ele se demoveu do propósito de ativar uma bomba numa situação. Né? Então, ele tá lá, viu o grupo que ele queria eliminar. E aqui o que aconteceu no momento em que ele iria detonar a bomba para matar? Então, a pessoa, desde criança, então, ela é treinada para aquilo ali, né? Ela é condicionada, ela é doutrinada. Então, desde criança, então, ela vê aquele grupo como não merece viver, vai ter que ser explodido, vai ter que ser eliminado, né? O que acontece aí, então? Então, ele se dirigiu até o local para explodir lá, então, aquelas pessoas, para detonar lá os explosivos. E quando chegou naquele local, ele avistou, ele se deparou com uma mãe amamentando uma criança. A mãe estava ali dentro daquele grupo alvo para ser explodido. E naquele momento em que ele visualizou aquela mãe amamentando, ele se enterneceu por aquela mulher e pela criança, né? Ele ativou um outro circuito mental, que é o da empatia, e ele desistiu de ativar as bombas. Ou seja, ele tinha, digamos assim, uma perspectiva de sociopatia contra aquele grupo. Via aquele grupo como obsoleto. Então, isso é sociopatia. E aí, em virtude dele ter visto aquela cena da mãe amamentando o filho, que lhe tocou, digamos assim, que não tocaria um psicopata, usar essa expressão, ele foi tocado pelaquela situação, ele desistiu, então depois ele veio, relatou e tal, né, foi preso, né, tudo mais, né, mas desistiu justamente porque naquele momento o cérebro social dele não falou mais alto do que o cérebro emocional, no sentido límbico, de precipitar uma emoção advinda da empatia. Se ele fosse psicopata, ele jamais existiria, porque ele não ativaria esse circuito da empatia. O sociopata, então, tem empatia, mas o problema dele é adaptativo socialmente falando. E o psicopata, ele pode ser muito bem adaptado socialmente. Só, só, sim. só não tem só tem um afeto indiferente. Então, resumidamente, seria isso. Claro Sim, que... sim. Muito interessante. Estou tentando ainda compreender as suas informações e uma pergunta. No caso daquele neurocientista, ele se descobriu psicopata. O senhor disse, então, ele não se usa a expressão que ele não se autodiagnosticou, digamos assim. É considerada a psicopatia e a sociopatia são patologias? Ou não se usa essa expressão? Não, porque a patologia remete a uma doença, né? Sim, sim. Tanto uma como outra, em princípio, que aqui a sociopatia é mais complexa, tá? Mas a psicopatia eu poderia ser mais assertivo, né? A psicopatia não é uma patologia, Tá. tá? Agora, por exemplo, a sociopatia depende. A sociopatia, a gente poderia falar assim no sentido mais amplo, isso que eu falei da doutrinação. Então, Sim, a pessoa tem a compreensão e tem também a autodeterminação. O que ela, como regra, tá?
o que vai afetá-lo do ponto de vista mental é a sua autorregulação, né? Que ela desenvolve essa ideia de obsolescência com relação a uma pessoa, a um grupo e tudo mais, né? Sim. Agora, nós temos, eu poderia chamar de uma subcategoria, que é o TPAS, que está lá no DSM-5, por exemplo, né? O TPAS, ele está inserido lá dentro daquilo que a gente chama de transtorno de personalidade, né? Só que ele é um transtorno, não é uma doença mental, é um transtorno, porque o DSM tem como, digamos, um dos parâmetros importantes, que até remonta o próprio Curtinoide que eu falei antes. O DSM tem muito em conta para estabelecer que um transtorno é transtorno de personalidade, aquela ideia de que o paciente ele sofre ou faz sofrer. É isso que ele estabelece como um parâmetro, assim, digamos, importante, né? E dentre os tais, né, dentre, por exemplo, borderline e outros, né, histriônico, esquizotípico, está também o transtorno de personalidade antissocial. Só que esse transtorno, a despeito de ser chamado transtorno, ele não é uma doença mental, então ele é um mero transtorno, em que a pessoa ela é mal adaptativa, mas não é um transtorno capaz de incapacitar, desculpe o trocadilho, né? Não é um transtorno capaz de incapacitar a pessoa, porque ele não traz um prejuízo cognitivo e também não traz um prejuízo na autodeterminação. Mas temos casos, por exemplo, digamos, de doenças, né, advindas de uma perspectiva orgânica. Nós tivemos um caso no século XIX, que daí já seria uma outra perspectiva, né? Por isso que eu estou falando que a sociopatia é mais complexa do que a psicopatia é mais tranquilo para estabelecer que não é patologia. No âmbito do cérebro social já é um pouquinho mais complexo, né? Aí tem nuances, digamos assim. Aí sim poderia ser uma doença, tá? Por exemplo, o caso do Phineas Cage. Aí, o caso do Phineas Cage, ele traz um exemplo de doença. O que aconteceu? Ele era um contramestre de estado de ferro, então ele construiu um estado de ferros, e ele era uma pessoa muito cordata, muito responsável, muito amigável, muito auxiliadora, muito solícita e tudo mais. Todos os atributos positivos ele tinha. Aí, num belo dia, o que aconteceu? Ele foi manipular uma pólvora num buraco lá com uma barra de ferro. E ele foi lá, mexeu naquele buraco lá com aquela barra de ferro e detonou aquela pólvora e a barra de ferro veio contra ele e fez uma transfixação, atravessou o seu encéfalo e saiu no corte pré-frontal, né? E ele, o Phineas Cage, esse contramestre, ele não morreu. Ficou mal e tudo mais, mas ele sobreviveu, né? E depois ele conseguiu, né, ter uma vida, eu vou botar aqui normal entre aspas, tá? Sim. Ou seja, o normal porque ele voltou a trabalhar e tudo mais, mas ele se tornou uma outra pessoa. O Phineas Gage, ele se tornou uma pessoa antissociável, irresponsável, o linguajar dele mudou, ele era uma pessoa educada, ele falava palavrões assim, de uma maneira totalmente desregrada e tudo. Então ele se tornou do ponto de vista comportamental, ele se tornou uma outra pessoa em virtude dessa lesão que ele teve no seu cérebro, né? Então, neste caso, ele se tornou um antissocial, aí sim, em virtude de uma doença. Ele se tornou uma pessoa antissociável, né, e não parava em emprego mais, né? Mas aí, em virtude de uma lesão. Então, o cérebro social, eu diria que ele é bem mais complexo do que a abordagem da psicopatia. Então, pode ser ou não. Vai depender muito do caso concreto. E o diagnóstico por imagem, o caso que o senhor relatou do americano, do neurocientista, foi o que? Tomografia, ressonância magnética? Foi uma ressonância. Ressonância. Então, o caso de psicopatia seria um exemplo de diagnóstico por imagem, digamos assim. Sim, e sim. O da sociopatia, é possível o diagnóstico por imagem, não? Olha, se for orgânico, sim, né? Agora, quando é uma questão assim de doutrinação, né? A questão ela tem mais a ver com a observação, é facilmente verificada por uma verificação, uma precisão
de profissional vai verificar, nem precisa de um exame de imagem nesse caso. Ah, compreendo. No caso da psicopatia, também é possível, para quem tem experiência, verificar que a pessoa é psicopata, né, diante das reações dela. Né? Então, por exemplo, existem vários filmes que relatam, assim, de uma maneira muito até interessante, a questão da psicopatia. Por exemplo, um filme que nós relatamos aqui no livro, né, é o filme Instinto Selvagem, em que tinha lá uma protagonista que era psicopata, que era, na verdade, assim, o filme ele tem o pano de fundo mesmo, o filme é muito, digamos, bem feito, né? Ali, o pano de fundo mesmo é a relação da manipulação da Catherine com os seus, digamos assim, com as pessoas que ela manipula, né? E ela usava essas pessoas como experimentos para escrever os seus livros, né? Mas tem uma cena, se eu bem me lembro, na delegacia, em que ela é investigada em virtude de crimes, né? Em que ela dá um verdadeiro show na delegacia. Né? Ela domina a situação, porque em nenhum momento ela se vê vulnerabilizada pelas emoções. Né? Se fosse uma pessoa não psicopata, ela ficaria nervosa, mas a Caterina não fica em nenhum momento. Então, dá para verificar, mesmo sem um exame, o exame vai dar, digamos, a última, vai atestar-se de uma maneira um pouco mais categórica. Mas é possível se verificar que a pessoa é psicopata diante da sua reação. Uma pessoa que, por exemplo, que está numa situação de pressão, muito assim, impressionada, né, e ela consegue se manter tranquila e sequer altera, às vezes, a própria fisionomia e tudo mais, ela pode ser um indicativo de psicopatia, porque a pessoa não se afeta, né? Entendi. Ali. Então, é uma coisa que o psicopata, ele não... Como eu falei lá no início, ele não se vulnerabiliza pelas emoções. Ele consegue ficar tranquilo. Por isso que aquela questão de polígrafo e tudo mais, né, que a gente chama... Até tem uma discussão, às vezes, junk science, né? A ciência lixo e tudo mais, né? Então, vocês trabalham muito com modelos, né? Então, nem tudo que às vezes que é adequado para um grupo, às vezes não é adequado para um outro grupo. Compreendo. Mas, a despeito de a ciência comprovar de uma maneira mais efetiva, por meio de base da psicopatia, a pessoa que estuda a psicopatia, numa situação assim que envolva pressões e tudo mais, ela consegue perceber se a pessoa é ou não psicopata na observação. Isso é possível. Se tiver com alguma, com alguma experiência, a pessoa consegue. Sim, sim. E uma última pergunta que me deixou curioso como leigo, o filme aquele tem a personagem Hannibal, que é Sim, o do Hopkins, Anthony Hopkins. também está no livro. Né? É um psicopata. Ali é um psicopata. Não tem dúvida. Esse ali é um psicopata e que tinha também um modo de proceder, assim, né? Mas Sim, sim. é um dos outros casos emblemáticos que nós mencionamos no livro, né? Ah, sim. Esse é um filme interessante para quem quer entender um pouco. Tá certo. Claro que no filme sempre há uma ilustração, às vezes, mas foi um filme também bem feito, ao meu ver. Sim. Tá certo, professor Ângelo. Muitíssimo obrigado pelas suas considerações, pela sua palestra. Eu lhe passo a palavra para as suas considerações finais. Olha, professor Igor, né, a mim cabe agradecer aí ao amigo, né? Eu gosto muito dessa temática, uma temática que eu estudo há alguns anos e realmente é uma temática desafiadora. Eu tenho procurado recepcionar essas contribuições das neurociências, né, para os meus estudos na teoria do crime aqui, principalmente no doutorado, no mestrado aqui da URGS, né? Então, fico feliz em poder até disseminar, porque a ciência, nós temos que disseminar a ciência, né? A ideia. Uma outra dificuldade que nós temos, assim, até um breve comentário, né, é que tem muitas publicações cujo intuito não é tão científico, né? O intuito é mais assim de a pessoa quer vender livros, faz novelinhas assim e tal, e escreve não sem um comprometimento assim acadêmico e tal, né? Mas é importante que se estabeleça bem os conceitos, assim, porque isso nos ajuda, né? Tanto na compreensão como na própria. Eu sempre coloco
a ciência do direito é uma ciência da razão prática, né? Para a gente contribuir com os tribunais, para a aplicação prática do direito, me parece muito importante. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Dizer que foi um prazer aí estar com um amigo aí, né? Antes, na antevéspera de final de ano, né? E muito agradecido. Muito bem, professor Ângelo. Eu é que agradeço, em nome do Centro de Estudos Tributários, pelas suas considerações que nos fazem refletir, mesmo não sendo uma questão nossa do cotidiano, do dia a dia, mas, sem dúvida, nos expande horizontes e aprimora, inclusive, a nossa racionalidade. Professor Ângelo, muito obrigado pela sua exposição. Minhas aqui considerações são de total agradecimento pelo seu empenho e dedicação para nos trazer um tema tão importante. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.